Chega mais que hoje a gente vai conhecer a família perfeita. Casal super unido e apaixonado, filhos saudáveis e atletas, até que tudo desmorona por causa de uma traição. Uma traição que colocou fim a um casamento de 29 anos e acabou mudando a vida da nossa Brazuquinha de uma maneira tão radical que ela foi morar em outro país, com um gringo. Já conto certinho essa história, mas antes um recado. Estamos atrás de histórias de Natal. Tem alguma história de Natal na gringa? Passou algum perrengue? Pagou algum mico? Encontrou o amor da tua vida fora do Brasil? Então, manda pra gente. Estamos escolhendo uma história bem legal aqui para contar esse ano. Olha só, para mandar, pode ser pelo WhatsApp, que é +1 650 834 9209, ou então também pelo nosso Instagram, que é @historiadeimigrante. E agora, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Kate. A Kate é paulistana e vivia uma vida que parecia de filme. Ela se casou com um namorado da adolescência e tinha um casamento daqueles perfeitos. Eles tinham problemas, sim, como qualquer casal, mas resolvia tudo na base da conversa. Não existia ciúme, aquela coisa de ter senha em celular para o outro não ver, isso não existia. Era assim, vida perfeita não só para quem vê de fora, mas para quem estava dentro também. Eles tiveram 3 filhos e essas crianças foram criadas com muito amor. E nunca presenciaram nenhuma briga do casal, até porque, como eu disse, eles não brigavam, eles conversavam bastante. A Kate é muito ligada em esporte e as crianças dela sempre foram de treinar. A Kate mesmo já foi jogadora de vôlei e as filhas seguiram o mesmo caminho. A Kate teve 3 filhos, 2 eram meninas, as mais velhas, e o caçula era um menino. A filha mais velha era tão boa que foi jogar vôlei na gringa, aqui na Espanha. E a filha do meio passou num teste para ser jogadora num time do interior de São Paulo. Quando isso aconteceu, quando a filha do meio passou aí nesse teste para fazer parte do time de vôlei profissional, a rotina da família foi alterada. Eu falo que a vida deles passou por uma alteração porque a Kate decidiu se mudar com a menina para o interior, para acompanhar a filha. Mas como o marido tinha trabalho na capital, ele não pôde ir. Então, qual que foi ali o arranjo que eles fizeram para o negócio dar certo? O marido, que eu vou chamar aqui de João, o João ficou em São Paulo com o filho mais novo e a Kate foi para Piracicaba com a filha do meio. Daí, todo fim de semana, o João e o filho iam para Piracicaba para passar uns dias com elas. E foi assim por um tempo. Até aqui, não tem nada de demais. Muitas famílias fazem isso mesmo. Elas se separam por um tempo para investir no futuro de um filho e tá tudo certo. João ia todo final de semana para o interior. Toda vez que ele chegava lá em Piracicaba, o celular dele estava sem bateria. Daí ele colocava lá para carregar e nem ligava o aparelho, quero dizer. A atenção dele era exclusiva para a família. Até que chegou o fim de 2017. Eu tô falando aqui de novembro. A Kate estava super empolgada com o Natal desse ano, porque fazia 2 anos que a família não se reunia por conta aí da filha mais velha jogar no exterior. O contrato da menina tinha acabado e ela estava voltando para o Brasil. Daí a família inteira, todos eles iam passar o Natal juntos, reuniu 5 de novo. João foi no aeroporto de São Paulo buscar a filha. Enquanto isso, em Piracicaba, a Kate estava organizando uma recepção daquelas. A ideia era ter um fim de semana cheio de festa. No sábado, a Kate fez um jantar para os amigos e... imagina, foi aquela comemoração. Delícia isso, né, gente? Eu acho que já tem uns 10 anos que eu não tenho, assim, a minha família reunida. Meus pais são separados, mas são amigos, ok? Só que cada um mora no canto, e aí fica difícil reunir todo mundo. Então eu sei bem o valor de ter a família reunida desse jeito. Eu entendo a alegria da Kate. Bom, esse jantar aí que a Kate fez foi no sábado. Aí no domingo, no dia seguinte ao jantar, a Kate levantou cedo para ir caminhar. Quando voltou, ela foi direto para a cozinha fazer um café. E nisso, o João estava na sacada do apartamento fumando um cigarro.
A Kate colocou o café numa xícara e levou lá na sacada para ele. Quando ela foi entregar o café, ela baixou para dar um beijo de bom dia no marido, só que o João interrompeu ela ali. Kate, eu preciso te falar uma coisa. Eu tô indo embora. A Kate só pensou no trânsito entre São Paulo e Piracicaba. Deixa pra amanhã, hoje você vai pegar muito trânsito. Mas não era bem isso que o João estava tentando dizer. Eu estou indo embora da sua vida. Naquele momento, a Kate disse que a única cena que veio na cabeça dela era... Sabe quando um jogador de beisebol bate na bola? Ela falou que a imagem que veio na cabeça dela era um jogador batendo com tanta força que o taco quebrou. Quero dizer, aquela frase, estou indo embora da sua vida, estraçalhou a Kate por dentro. Kate, eu tenho outra pessoa. Eu vou sair da sua vida. Eu tenho que viver essa história. A Kate não entendeu nada. Como assim? O fim de semana tinha sido ótimo. Eles tinham até transado e tudo. Tudo absolutamente normal. Quando a Kate retomou ali a consciência depois do baque, ela viu que tinha uma mala ao lado dele, ao lado da cadeira que ele estava sentado. Quer dizer, ele já estava mesmo pronto para partir. Enquanto ela caminhava, ele tirou as roupas dele do armário. Bom, depois de terminar o café, o marido, que eu dei o nome aqui de João, pegou a mala e eles desceram até o estacionamento do prédio. Ele disse para ela: Deus te proteja. Deu um beijo na testa e foi embora. Na primeira semana, a Kate não chorou, não comeu. Ela estava em estado de choque. Era um relacionamento de 35 anos, se a gente contar namoro, noivado e casamento. 35 anos terminou assim. Deus te proteja. Eu tenho que viver essa história. Vou sair da sua vida. A Kate, gente, emagreceu 12 quilos. E claro, não teve o Natal que ela sonhava. Depois de um tempo, ela meio que foi juntando as peças e descobriu por que o celular dele estava sempre sem bateria desligado. Era por isso, porque ele tinha outra, para não correr risco da outra ligar. Ela se lembrou de uma vez também que ligou para o marido e escutou um barulho no apartamento. Era ela que estava lá com meu marido, na minha cama. A Kate me disse que o filho sabia desse caso do pai. O filho morava com ele em São Paulo, né? Mas olha só a situação delicada do menino. Ver o pai com outra e não poder contar para a mãe. Ele não contou para a mãe. No lugar dele, eu sinceramente não sei o que eu faria. Acho que filho não tem mesmo que se meter. Mas, sendo mãe, hoje eu ia querer que a minha filha me contasse. Sei lá. Só sei que depois de um tempo na fossa, as filhas começaram a botar pilha na Kate. Mãe, bora arrumar um namorado, um gatão pra você, mãe. A Kate achava graça, entrava na brincadeira. Só se for um homem daqueles, bem fortes, com cara de super-herói, tipo Thor, um homem de ferro. Se Deus mandar, eu quero. Alguns meses depois de separar, a Kate se encontrou com uma amiga. Era uma amiga das antigas que estava sumida porque tinha ido morar nos Estados Unidos. Essa amiga também botou pilha na Kate. Kate, você tem que arrumar um americano. Tem um amigo do meu marido que tá louco pra conhecer alguém. Vamos colocar você no app de relacionamento? Mas, gente, isso não era nem um pouco a cara da Kate. Começar a namorar depois de um casamento aí de 30 anos, um relacionamento de 35, e ainda por cima namorar através de um aplicativo, essa ideia era muito, mas muito fora da realidade da Kate. Era fora da realidade da Kate, mas não da amiga. E o que essa amiga fez? Foi lá, pegou umas fotos da Kate, criou um perfil da Kate num app de namoro e publicou no celular da Kate mesmo. Aí, o celular da Kate desatinou a apitar, um apito atrás do outro. A Kate não sabia bem o que estava acontecendo. Abriu o celular, abriu lá o app e viu a cara dos homens e foi passando tudo pro lado. Dedinho joga pra direita, joga pra direita, joga pra direita. Na cabeça dela o pensamento era: mas gente, o que é isso? Eu não quero saber desse negócio não, de aplicativo, que loucura! Loucura? Isso é porque a Kate não sabia o que acontecia quando a gente passa o dedinho pra direita. Vocês sabem? Galera old school igual eu, aprende aqui. Quando a gente passa o dedinho para a direita, é sinal que está interessado na pessoa. Ou seja, Kate foi atirando para todo homem que aparecia. Nos tempos de adolescente da Kate, isso seria como sair dando em cima de geral. E detalhe, era tudo americano.
porque a amiga colocou a localização dos Estados Unidos, da cidade onde ela mora. E aí, para complicar, os caras que estavam recebendo o like deram match. E foi chegando um monte de mensagem para Kate, tudo em inglês. A Kate sabia falar inglês, então ela sabia que estava rolando ali. Uma das mensagens era do cara lá, o amigo da amiga. Eu não sei como ele achou a Kate nesse app, mas acho que o raio de alcance era pequeno. Aí ficou fácil achar a Kate, porque esse cara, né, que era o amigo da amiga, eles moravam numa cidade pequena dos Estados Unidos. Então eu acredito que quando a amiga colocou ali o endereço dela, deve ter dado o raio de alcance que pegava todos os solteiros da cidade. Eu acredito que foi isso, só pode. E ele também tem uma coisa, ele já conhecia a Kate, porque ele tinha visto o Facebook dela. A amiga da Kate estava ali numa operação Cupida bem estratégica, utilizando várias ferramentas. Kate chegou a começar um bate-papo com ele, mas ela estava tão desesperada com aquele monte de mensagens que deu o e-mail dela para esse americano e saiu lá do app. Cancelou o aplicativo, deletou, não quis mais saber daquilo. Largou mão. Ah, não, isso não é pra mim não. Não conheço esse povo, o que eles querem de mim? Nem te conto, Kate. Nem te conto o que eles querem. Bom, então aqui entra uma outra pessoa nessa história. Esse amigo da amiga. O nome dele é Grant. O Grant foi um dos americanos que ela falou pelo app de relacionamento e foi o cara que ela deu o e-mail. Bom, aí eles começaram a se falar por e-mail e também pelo Facebook, mas tinha um detalhe aqui. O Grant começou a falar com a Kate porque achava que ela morava perto dele. Ele realmente estava procurando alguém, mas não 10 mil quilômetros de distância. Daí, não ia rolar. Mas já que estavam ali, o papo dos dois era legal, eles ficaram amigos. O Grant queria ligar de vídeo pra Kate, mas ela não gostava disso. Gente, eu não tô falando que a Kate era muito old school. Pra quem tá ouvindo a gente do Brasil, old school, traduzindo, seria alguma coisa como atrasada, desatualizada. Seria uma tradução mais ou menos assim. A Kate definitivamente era uma mulher avessa às tecnologias. Não gostava de falar em vídeo, mas com o tempo foi cedendo. Essas conversas entre eles foram ficando cada vez mais constantes. Aí vocês já sabem, né? Brotou uma paixão ali. Deixa eu parar a história aqui só para fazer uma observação. Olha só, a Kate foi traída depois de anos de casamento. Anos não, décadas. Quando separou, não imaginava encontrar uma pessoa e talvez, se não fosse a amiga dela dar um empurrãozinho, ou melhor, um empurrãozão, a Kate não teria se aberto para recomeçar a vida, para conhecer alguém. Então fica a dica. Se tem uma amiga aí que está nesse momento de separação ou de perda, talvez nesse momento elas não enxerguem que existe vida amorosa após uma dor tão grande. Dê o tempo de luto delas. Mas se esse tempo tiver longo, dá lá um empurrãozinho. Vai que dá certo. No caso da Kate, o empurrão da amiga deu certo e quando quer, gente, não tem distância, né? Em 2019, Grant viajou para o Brasil para conhecer a Kate pessoalmente. A Kate ficou apavorada quando ele disse que estava indo para o Brasil. Nessa época, ela era gerente de uma loja de shopping. Então, o que passava na cabeça dela era: caramba, como eu faço meu trabalho? Como esse homem vem para cá? Porque tem dessas, né? Uma coisa é falar pela internet, outra coisa é pessoalmente. E se não rola uma química pessoalmente? O que ela ia fazer com o americano que estava na casa dela? Seja o que Deus quiser. A Kate foi buscar o Grant no aeroporto. E, gente, foi um abraço daqueles, como se eles se conhecessem há anos. Nesse mesmo dia, eles saíram para jantar, num restaurante que ficava no mesmo shopping que a Kate trabalhava. Ah, por falar em trabalho, ela tirou uns dias de férias para poder ficar com ele. Então eles foram lá jantar e depois do jantar eles passaram numa loja de joias. Agora você já deve estar aí pensando: Priscila, pode acabar com a história aqui que até já sei onde vai dar, já sei o final. E eu te falo, sabe nada. Espera só. Bom, lá na loja o Grant comprou um anel de quartzo rosa. E no meio da vivara, imagina a cena. O Grant se ajoelhou e na frente de todo mundo pediu a mão da Kate em casamento. Gente, pedido de casamento não tem jeito.
Tem gente que acha brega, tem gente que acha um sonho, não importa. Sempre chama a atenção e foi isso que aconteceu. No meio da loja, ajoelhado no chão, em inglês, o Grant pediu a mão da Kate em casamento. O povo se juntou para ver. Cidade do interior é assim mesmo, né? Uma das meninas que atendem lá na loja falou assim pra mim: meu Deus, que cena de filme! E ele ainda fala inglês! Pois foi bem assim, cena de filme mesmo. A Kate, claro, aceitou, mas não parou por aí não. No dia seguinte, Grant pediu a mão da Kate para os 3 filhos dela e fez questão de ligar para a mãe da Kate em São Paulo e pedir também para ela, para a mãe. Bem clássico ele, né? Bom, depois disso, Grant voltou para os Estados Unidos e a Kate ficou no Brasil. Uns 4 meses depois, essa visita dele foi em junho de 2019. Em novembro de 2019, ela foi para os Estados Unidos para conhecer a família dele. A Kate não gostou, não. Eu não tô falando aqui da família, eu falo do país mesmo. A Kate achou eles muito conservadores e a relação entre o Grant e a família, ela sentiu muita frieza. Os filhos chegavam e não abraçavam o pai. Era só um aperto de mão, tudo muito formal, tudo muito sério. A gente, brasileiro, precisa de um tempo mesmo para se adaptar à cultura americana. Mas se tiver paciência, dá certo. Bom, a Kate passou umas semanas lá com ele e voltou para o Brasil, mas voltou com passagem comprada para ir visitar o Grant de novo. Uma observação aqui: o Grant pagou tudo, desde o visto dela até as passagens, tudo. Em 2020, ela estava nos Estados Unidos quando as fronteiras fecharam. Olha a pandemia aqui de novo. Aí acho que essa coisa de não poder viajar, dela não poder ir embora, deu um empurrão de vez para esses dois ficarem juntos. Ela não podia mais voltar para o Brasil, não naquele momento, acabou largando o emprego à distância mesmo. Só que Grant, eu disse lá que ele tem essa coisa assim, bem conservadora, né? Que ele pediu a mão dos filhos dela, da mãe dela em casamento e tal. Pois ele achava que não era certo morar junto. E falou assim, não, se vai ficar, vamos fazer tudo direitinho. E ele quis casar mesmo. Vamos fazer tudo certo. Você tem filhas, tem que dar o exemplo. E foi assim que a Kate, depois de sofrer horrores com a traição do marido, deu a volta por cima e refez a vida dela. Mas a história termina aqui? Até podia. Mas tem uma coisa legal ainda aqui para acontecer. Conhecer o Grant foi realmente um presente na vida da Kate. Para vocês terem noção, ele comprou uma casa no lago. É muito comum o americano ter a casa que ele mora e ter uma casa ou no lago, ou na praia, ou na montanha, para passar as férias. O americano com dinheiro, é claro. Bom, nessa casa aí do lago que o Grant comprou, ele fez uma pista de corrida e uma praia artificial com areia. Uma prainha com areia no lago. Eu achei isso super lindo. Ele falou que é pra Kate matar saudades do Brasil, pra ela ficar lá deitada na espreguiçadeira com os pés na areia. Achei fofo. Agora eu vou contar o que aconteceu com o ex-marido da Kate, com o João. Bom, o João se casou com a amante. Isso mesmo, enquanto a Kate estava lá sofrendo horrores, ele já tinha recomeçado a vida. Na real, ele recomeçou ainda estando casado, né? Mas deixa pra lá. Aquela relação maravilhosa que existia enquanto eles eram casados, acabou. A relação entre a mulher do João, a ex-amante, nunca foi legal com os filhos da Kate. Quero dizer, eu acho até muita audácia uma amante querer que os filhos do amante dela, né, do cara que ela destruiu o casamento, ou ajudou a destruir, gostem dela. Eu acho bem audacioso isso, que eles querem que os filhos entendam a traição. É o fim de um casamento, né? Pode até ter casos assim de amizade numa situação assim entre os filhos e a amante, mas eu acho totalmente compreensível quando não tem. Quando o João soube que a Kate estava noiva de um americano, o que ele disse? Você tá louca. Americano? Americano mata a esposa e enterra no jardim. Hã? Acho que rolou um despeito aqui. Será que não? Ou ele anda assistindo muito filme. Matar a esposa e enterrar no jardim. Mal sabia ele que a Kate ia ganhar um jardim do marido, uma praia só para ela e uma casa do lago. Então, no final das contas, a Kate achou que tudo que aconteceu com ela
foi, na verdade, um livramento. Ela falou assim para mim que no começo, né, ela culpava muito a amante, culpava muito o marido porque desestabilizou a vida dela completamente, né? Ela chegou a emagrecer 12 quilos em função aí desse divórcio, mas que analisando a vida dela hoje, ela vê muito como que bom que as coisas aconteceram e hoje a minha vida é muito melhor, porque inclusive ela hoje é professora nos Estados Unidos, professora de inglês numa escola onde atende crianças hispanas, né, que falam espanhol. E ela falou assim que através de todo esse problema que aconteceu na vida dela, ela foi capaz de reconhecer a própria força e a capacidade que ela tem de transformação, de recomeço, de tentar uma coisa nova, ainda mais em outro país, com uma cultura completamente diferente. Então, se fosse para a gente colocar aqui um conhecimento popular, seria algo como há males que vêm para bem. Antes de terminar, tem uma coisa nessa história, daquelas assim que nem Freud explica. Lembra lá no começo, quando o João disse que estava indo embora, viver lá a história com a outra? Pois bem, a Kate levou um baque e a imagem que veio na mente dela naquele momento foi a tacada de beisebol, certo? Ela viu uma jogada e que o taco de beisebol se quebra na hora que bate na bola. Eu interpretei essa cena de forma figurada, claro, como se ela estivesse se sentindo como um taco totalmente destruída com a pancada. Pois bem, olha que curioso. A primeira vez que a Kate esteve nos Estados Unidos, uma coisa chamou a atenção dela. Na casa do Grant tinha uma foto na parede. Era uma foto dele jogando beisebol. Ele com um taco de beisebol na mão. A Kate foi casar justo com um jogador de beisebol. A mesma imagem que simbolizava o fim, a destruição, agora, de alguma forma, mostrava um recomeço. Será que era um sinal? Ou será que era uma coincidência? Essa é a história da Kate. Na semana que vem a história é mais comum do que a gente imagina. A gente vai falar de treta de família. A pessoa está nos Estados Unidos e recebe os parentes que estão chegando. Recebe daquele jeito, hospitaleiro, com casa, trabalho, comida e às vezes até com roupa lavada. E no final das contas vira vilão, a ponto de perder o contato com a família toda. O que parecia uma bobeirinha virou uma coisa séria. Eu conto na próxima quinta-feira. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.